aí, pessoal, mais um episódio do All Connected no ar, podcast aqui do Grupo Eletrolar para falar sobre varejo, sobre inovação, também sobre carros elétricos, porque dentro da Eletrolar, vocês sabem agora, né, tem também a parte de Future Mobility, a gente fala bastante aí, ou leva bastante também, carros elétricos e todo o ecossistema, baterias, carregadores, aplicativos, para você saber onde carregar seu carro elétrico, enfim, muitas novidades vão vir aí também para esse ano de 2026. Tô falando isso porque o episódio de hoje tem tudo a ver com a eletromobilidade. Vamos cortar aqui para geral, pra vocês conhecerem meu convidado da vez. Manuel Neto, fundador da APG. Prazer ter você com a gente aqui hoje. Vamos falar bastante de eletromobilidade, né? Boa, perfeito. Vamos porque nessa. Você é aficionado. Muito apaixonado. Inclusive, APG, Alta Performance Garage. Isso. Essa é a ideia do nome da empresa, né? Isso. Mas veio porque você, lá atrás, bom, você tem todo um histórico aí com startups, com empreendedorismo também, mas uma coisa com bateria aí, né? Sim. Que surgiu lá atrás e que... Conta pro pessoal a história, assim, como começou a sua paixão por eletromobilidade? Bom, como todo empreendedor nato, a gente tem duas opções, ou empreende por necessidade ou por oportunidade. Eu vi uma oportunidade que precisava para me atender, que eu tinha um patinete pequeno, comecei com um patinete de baixa performance, né? E estragou a bateria e não tinha ninguém para consertar aqui em São Paulo. Isso antes da febre de patinete aqui, né? Antes de pandemia, dos patinetes aqui em São Paulo. Antes da pandemia. Todos que tem os elétricos. E aí não tinha ninguém para consertar a bateria. Eu andei com ele na chuva, pegou água, estragou a bateria e eu não queria ficar sem andar de patinete. E onde você conseguiu esse patinete? Comprei na Santa Efigênia. Um dia eu tava passando lá, vi um cara passando com um patinete pequenininho, fui seguir lá na Santa Efigênia, achei uma loja que ele parou, tava vendendo lá R$800 um patinete. Falei, vou pegar, vou ver se eu gosto. Vou dar uma volta. Se eu perder R$800, é só R$800. Não é uma coisa que vai me prejudicar. Aí peguei o patinete, fui andando. Na época eu trabalhava na Fiesp, antes de chegar na Fiesp acabou a bateria. Aí coloca carregar, vai entendendo como que funciona a autonomia, como que funciona toda a parte do patinete elétrico, você vai entendendo um pouquinho melhor. Comecei a andar com ele por 2 meses, foi minha principal mobilidade ali, Mas né? só para o pessoal entender, assim, distância, né, quem não é de São Paulo. Você estava na Santa Efigênia, para você chegar na Paulista, que é onde fica a Fiesp, tem um morrinho, né? Tem que subir um pouquinho. E acabou a energia ali. Acabou a energia ali mesmo. Não desistiu do patinete nesse momento. Não, fui empurrando. Eu estava disposto a aprender. Como todo empreendedor que está curioso por algo novo, quer aprender, quer testar aquilo. E é teste de campo, né? Aí fui aprendendo, carregando. Então levava para casa, carregava. Depois eu aprendi que com aquele patinete eu tinha que andar um trecho de metrô e depois terminar, que a gente chama de última milha, né? Então eu começava com o patinete, ia até o metrô, aí saía, depois terminava de chegar na Fiesp e o metrô era bem na frente. Só que de casa era um pouquinho longe, já começou a ajudar. Até que um dia estragou a bateria dele. Aí eu tive que consertar. Quando eu consertei... Só rapidinho, quanto tinha de autonomia? Você está falando last mile aí, mas na época era quanto? Aquele patinete com o meu peso na época, na época eu estava com 130 quilos. Judiou um pouquinho do patinete, subir, né, morro acima ali. Judiei. Então, você está botando culpa na bateria, não é exatamente. O peso ajudou. Aí eu consertei a bateria dele, só que fiz melhor do que a original. E nesse momento, não acabou na subida a bateria. Ele conseguia terminar, porém aqueceu o motor, porque ele não estava preparado para aquilo. Quando eu não continuava, quando eu parava no meio da subida, o motor não chegava a aquecer, não danificava. Quando eu melhorei a bateria e ele conseguiu terminar a subida, ele chegou super quente na primeira vez, na segunda vez, até que um dia ele parou de funcionar o patinete porque estragou o motor, porque a bateria ficou boa e o motor não acompanhou. Mas espera lá, volta um pouco aí. Qual que é o seu background? Você estudou o quê para poder conseguir mexer numa bateria dessa e... Ou foi fuçando mesmo? Eu sempre fui muito curioso, muito robista na área de eletrônica, elétrica em geral. E minha formação é bacharel em ciências da computação. Então, hardware, software, eu gosto. E aí comecei a aprender, desmontei o meu próprio patinete para ver como funcionava a bateria, as células, e aprendi no meu patinete. E aí, quando eu comecei a avisar nos grupos de WhatsApp que eu tinha consertado a minha bateria, todo mundo ficou curioso. Falou, cara, eu não faço ideia de como funciona uma bateria. Faz um vídeo e mostra pra gente. E começaram a pedir. Aí eu criei um canal na época... Mas esse grupo de WhatsApp era de quê? Era o grupo de mobilidade elétrica. Já era. Isso, quando estragou, já fazia uns 2, 3 meses que eu estava com o patinete, que eu consertei, já tinha um grupo de WhatsApp. Aí o pessoal começou a pedir, faz um canal. O meu foi o primeiro canal focado em patinete elétrico. Já existia um outro, que é o Análise Rápida, que era focado em tecnologia e pouco em veículo elétrico no geral. De patinete, o meu foi o primeiro do Brasil, de patinete. E aí eu comecei a mostrar nesse canal como consertar a bateria. Legal. E aí começou a vir muita demanda. E eu falava, pessoal, eu sou um funcionário de uma empresa, no caso a Fiesp, né? Eu não tenho tempo para consertar a bateria de vocês. E aí, às vezes, eu fazia no final de semana.
consertava uma ou outra bateria. Até que veio a pandemia. Aí eu vi a oportunidade, como eu falei, né? Você pode empreender por necessidade ou por oportunidade. Eu vi a oportunidade e montei na garagem de casa uma oficina Para consertar a bateria do pessoal. da galera. Nesse momento, eu imagino que já estava um pouco mais popular, né? Assim, já tinha mais gente, o grupo de WhatsApp já estava grande o suficiente para gerar Eu já tinha trazido demanda. um patinete de alta performance, foi o primeiro do Brasil. Isso que eu trouxe o patinete foi em 2019. A gente está mostrando o patinete de alta performance aí. Esse patinete é bacana. Foi o primeiro e, tipo, revolucionou muito pela potência dele. Para comparar números, o que tinha no Brasil era de 250 watts. Esse tinha 5.600 quando veio. Hoje já tem mais de 7.000. Que eu mexi nele depois, né? Tá. Então já tem mais de 7.000. Mas na época tinha 5.600 watts. Para 250, era como você sair Esse aí aguentava de um subir Uno, o morrinho da Consolação de boa. subir parede. Então você... É como se você saísse de um Uno e fosse para uma Ferrari. Sim. Era muito impressionante a potência dele. Isso chamou a atenção de muita gente. Muita, porque o pessoal começou a ver eu andando na rua, começou a ver no YouTube. Esse patinete eu acho que eu posso afirmar que ele ainda é o patinete mais conhecido do Brasil, porque eu apelidei dele na época de Monstro. E o foco do canal era o meu patinete, era o Monstro, não era eu. Hoje tem outros canais, inclusive do cara do patinete, por exemplo, que o foco é o cara do patinete, mas ele não deu um apelido pro patinete dele. Então, por o meu patinete ter um apelido, eu acho que ele ainda é o mais conhecido do Brasil, viu? A gente tá deixando o link do canal do YouTube aqui embaixo também para vocês acompanharem e conhecerem o monstro aí em ação. Legal. Mas vamos lá, assim, aí você criou isso tudo para a gente poder chegar na APG, né, que é a empresa de hoje, que você está focado em fabricação de baterias. Mas, na sua casa, vamos lá, relembrando, né? Na sua casa, no meio da pandemia, começou a consertar a bateria para o pessoal ali. Onde você encontrava peça? Onde você encontrava as coisas assim? Porque também era uma coisa que era... Só importando e... Quando eu montei a oficina... E importar peça de bateria também é um problema. É difícil. Principalmente células. Células sempre foi o gargalo. E quando começou a pandemia, eu me sentia fora da lei. Que eu ia na Santa Ifigênia, o cara abria, porque tu tava no lockdown. Eu lembro disso. E eu montando uma empresa. Imagina, você montar uma oficina. É o caso aqui do TD. Exatamente na mesma época. Eu saindo da Santa Ifigênia nas portinhas baixadas, com um monte de máquinas. Essas máquinas que estão aqui, ó, sendo utilizadas para gravar. Foi exatamente isso. Eu me senti fora da lei. Falei, tá tudo fechado, mas eu tenho que ir na portinha porque senão meu negócio não funciona. Senão eu não consigo terminar de montar. E você sabe, curiosidade, eu recebi o meu primeiro positivo de Covid no estacionamento. Nossa. Carregando 2 sacolas, assim, com as 2 máquinas para poder trazer para casa. Imagina, foi um momento tudo Eu doido, acredito, né? que eu peguei, mas como eu não cheguei a cair de cama, eu não... Porque assim, eu saía muito nessa época, eu tava construindo, tava reformando, porque eu tinha acabado de pegar aquela casa e eu mudei no lockdown. Para poder ter uma garagem, porque eu morava num apartamento. Então eu aluguei uma casa olhando a garagem para montar a oficina. E tive que reformar tudo na pandemia. Eu tenho certeza que eu peguei, mas não cheguei a cair de cama. Não cheguei a cair. Essa foi fraquinha. Tanto é que eu tava lá no meio da Santa Ifigênia carregando 2 gabinetes gigantes com as placas de vídeo ferradonas e beleza, você está com Covid. Olha isso. Só quem empreendeu nessa época sabe o que a gente passou ali. A gente se sentiu fora da lei. Foi meio isso mesmo. E era isso, as lojinhas todas fechadas. Você mandava o WhatsApp pro cara. Isso, você viu o WhatsApp, você tinha que pagar por Pix. Antes dele abrir a porta para te entregar, já tinha que estar pago. Exato. Bom, aí você começou a fazer as baterias pro pessoal. Isso. Mas já existiam patinetes um pouco melhores aí também. Nesse momento que eu montei a oficina, sim, já tinha. Faz o retrato do momento, assim. Como que estava a eletromobilidade no Brasil e São Paulo nesse momento? O que já tinha evoluído desde o começo lá, quando você trouxe a primeira? A pandemia, ela acelerou. Porque, assim, as pessoas não queriam dividir ônibus e não queriam locar para poder usar. Tanto é que as empresas de patinete alugados quebraram. Porque as pessoas não queriam usar um veículo que outra pessoa usou, que não sabia se tinha Covid. A gente tinha medo de encostar em coisas que as outras pessoas tinham encostado. Que é só relembrar o pessoal também desse momento, né? As primeiras empresas de patinete vieram meses antes da Covid. Isso. E aí, beleza, tava todo mundo achando incrível. Os patinetes talvez em Covid e acontece isso que você acabou de falar. Quebrou tudo. Não vou compartilhar Ninguém queria compartilhar nada. E nem andar em ônibus. Então isso acelerou a micromobilidade. As pessoas começaram a comprar. Por um lado, mas por outro também, essas empresas sumiram do mapa e... Acelerou a questão da pessoa ter seu próprio veículo. Então, a venda subiu muito no começo da pandemia, porque as pessoas queriam uma forma de se deslocar, carro nem todo mundo tinha, queriam uma forma de se deslocar sem estar em grupo.
Então não podia ser ônibus, nem metrô. Então optavam por patinete. Então isso aumentou as vendas naquela época. Aham. Não, eu acho que até assim, para fazer bem para a cabeça das pessoas no Sim. momento também, né? Se sair andando de patinete ao ar livre. Ah. Foi o momento que eu comprei um patinete também, o mais, Olha só. mais vagabundinho, assim. E principalmente em São Paulo, que tem muita ciclovia, né? Assim, Sim. eu moro aqui em Pinheiros, para quem conhece também. Da minha casa para aqui, o estúdio, para minha academia, é um triângulo com 2 quilômetros de distância de um para o outro. Sim. Tudo com ciclovia. Então, assim, foi um momento gostoso de ficar passeando de patinete Sim, também. sim. Hoje a preguiça fala mais alto, eu não tô usando, mas... Uma coisa interessante, tá? A gente defende que cada vez venham mais marcas melhores, produtos melhores, para poder atender realmente o mercado. Mas esses patinetes de entrada super baratinhos proporcionaram que eu entrasse na mobilidade elétrica, proporcionaram que você entrasse na mobilidade elétrica. Então, eu não sou contra existir esses patinetes que duram pouco. Porque às vezes ele proporciona a pessoa entrar na micromobilidade. Fato. Então, para mim foi isso. Eu comecei com de R$800. Então, o fato de ter ele, eu acho bacana, é uma porta de entrada. Não recomendo, quando eu sei que a pessoa tem um pouco mais de condição, não recomendo ele começar com esses super baratinhos. Agora, quem não tem condição, tem que entrar nela, porque é uma forma de entrar e testar o mercado. Exato. Testar, falar, será que eu vou gostar? Será que eu vou me adaptar? Isso é bacana. E aí a gente tá falando, começo de pandemia, quando você teve a primeira casa com a primeira garagem. De lá para cá, você já trocou de sede algumas vezes porque o negócio funcionou. E foi crescendo, não cabia. A gente, na garagem, tinha que andar por cima das baterias ali, pulando bateria, porque não cabia mais bateria ali dentro. Começou a crescer muito. E a cada uma que a gente trocou foi isso. Tava lotando e a gente ia pro próximo. Lotava, a gente ia pro próximo. Hoje nós estamos no quarto imóvel, trocamos 3 vezes. Boa. Quarto imóvel, e aí imagino também assim, o mercado hoje com muito mais modelos de equipamentos. Como que foi essa evolução também para vocês conseguirem suprir toda a demanda que começou a surgir de diferentes modelos? Porque popularizou, de fato. São muitos modelos. Fabricar a bateria é fácil, porque você fabrica de alguns modelos. Dar manutenção, reparar as baterias do mercado todo, não é algo fácil. Então tem bateria que usa, por exemplo, necessita de solda laser. A nossa é a primeira oficina do Brasil a importar uma solda laser. Não era a primeira empresa. Por exemplo, a WEG tinha uma solda laser antes de mim. Mas a primeira oficina de importar... Porque a solda laser de bateria é diferente da solda laser de oficina mecânica, que o pessoal tem, que tem um monte por aí. Então, é uma solda diferente. A minha foi a primeira empresa do Brasil, a primeira oficina que dá manutenção a importar essa solda laser, por exemplo. Então, você precisa ter um monte de equipamento para atender os diversos clientes do mercado. Hoje, eu sou... empresa exclusiva de manutenção de várias das principais marcas do Brasil. Moto, patinete, bicicleta, as principais marcas são meus clientes. E de paixão virou negócio mesmo, né? Virou negócio. Quando que foi aquele momento da virada de chave de fato, assim? Para ver que virou negócio, foi na pandemia mesmo, que eu saí da minha sala, do apartamento, e fui para a garagem. Aí eu vi, aqui começou o negócio. Falei, começou como um negócio agora. Aí fiz o CNPJ, foi o primeiro CNPJ que eu realmente... Eu tive alguns CNPJs antes, mas nenhum virou negócio de fato. Esse virou negócio. Aí depois começou a vir sócios, já passou uns 5 sócios ali já. Você é firme e forte ali. Firme e forte e continua ali, continua no negócio. E como que você foi vendo assim o crescimento e a evolução do negócio como um todo? Porque, beleza, começou com patinete, mas depois, como você mesmo falou, veio moto, veio outros tipo carrinho de golfe, né? Empilhadeira. Empilhadeira é um mercado muito bom. Por quê? É um mercado muito grande que usa muita bateria de chumbo e a bateria de lítio, ela tem muitas vantagens em relação ao de chumbo. E chegou no momento agora que o preço da bateria de lítio caiu e o da chumbo aumentou, então agora tá muito... As pessoas que têm empilhadeira com bateria de chumbo já querem migrar para lítio. É um mercado muito bom. Tá rendendo uma grana aí. Tá sim. Um mercado para ficar de olho. Mas como que você encontra pessoas para trabalhar com você? Eu treino todas. Geralmente, eu tenho uma parceria muito forte com o Senai, onde eu pego pessoas que cursaram eletrônica, cursaram alguns cursos específicos, trago para a empresa e treino ali. Então, a gente faz um treinamento na empresa. Boa. Porque é isso, não tem mão de obra formada, né? Não tem. É um mercado novo, né? E aquela questão do Oceano Azul. Eu sempre tive vontade, mesmo muito antes de conhecer esse mercado da mobilidade elétrica, de entrar numa coisa de início. Eu sempre vi história de grandes empresas que começaram no início daquele setor e cresceram muito. Eu sempre tive essa vontade. E quando eu vi essa oportunidade, falei, vou colocar o pé aqui, daqui eu não tiro mais o pé.
Vou ficar aqui. E hoje sou referência nacional em manutenção de baterias. Isso é muito legal de você também, assim, né? De estar sempre aglutinando pessoas no seu entorno, Sim. né? Você tem o podcast, tem essa turma que você estava indicando para nós aqui dos outros Legal. perfis, tá todo mundo meio orbitando aí em volta de você, né? Você junta essas pessoas. É o que a gente fala, né? Gente boa atrai gente boa. Então a gente sempre tem algumas pessoas que entram no setor e que a gente vê que quer tirar proveito das outras pessoas, mas gente boa acaba ficando junto. Então a gente acaba juntando um ciclo muito bom. Tem muitos empresários que fazem, por exemplo, tem um grupo de trabalho na Fiesp que eu fundei dentro do CJE, que é o Comitê de Jovens Empreendedores, de mobilidade elétrica. Então a gente chama de GT de mobilidade elétrica do CJE da Fiesp. Tem mais ou menos umas 70 empresas lá. Cada membro representa uma empresa da mobilidade elétrica. E, inclusive, a Eletrolar está lá com o Matheus representa. Sim. E aí, com esse GT, a gente junta muito empresário para debater as dores que são pertinentes a várias empresas e a gente debate a nível político do negócio. Uhum. Então, a gente consegue fazer reuniões com entidades, reuniões com políticos, para poder realmente bater na pauta e resolver os problemas da mobilidade elétrica. Quais são as dores hoje, assim, que estão em pauta? Vamos falar de micromobilidade. Vai sair agora em janeiro, vai entrar em vigor uma resolução que tinha uma anistia até dezembro desse ano, onde os ciclomotores podiam andar sem placa e tem que regularizar. Então, em janeiro vai começar a bater pesado nisso. Só que se você vai até o Detran, eles não sabem, não fazem nem ideia de como emplacar aquilo lá. Então, você chega com o seu ciclomotor e fala, eu quero emplacar para eu poder estar dentro da lei. Eles não sabem. Então, a gente está tentando bater para poder ver ou se estende essa anistia ou se o Detran dá uma solução. Então, essa é uma das dores. Outra dor, patinete dentro dos parques. Pode ou não pode? Tem como regulamentar? Não tem? As empresas de locação conseguem, por exemplo, colocar que via geolocalização, quando estiver dentro do parque, vai diminuir a velocidade. Ou não deixa entrar. Uhum. Então dá para fazer uma série de coisas. Nós estamos, junto com a Secretaria do Verde, nós conseguimos uma conexão para colocar uma empresa de patinete lá dentro, em um dos parques, para poder fazer um piloto e mostrar que naquele parque vai funcionar, a gente expande para os outros. Perfeito. Eles vão. O que essa empresa vai oferecer para o parque? Vai ajudar a sinalizar bem a ciclovia dentro do parque, vai ajudar a fazer campanhas de conscientização para que os pedestres não andem na ciclovia. Uhum. Então não é só cuidar de quem está no patinete, é cuidar de quem está usando tudo. Claro. Então falar, pessoal, caminhar não é ali na ciclovia. Então distribuir folhetos, explicar, dar um treinamento para quem nunca andou de patinete, dar uma voltinha no patinete num local mais seguro, sem muitas pessoas. Então dá um mini treinamento. Esse tipo de coisa vai ser feito nesse parque como piloto para a gente poder levar para outros. Tem uma coisa que eu acho curioso também, assim, e que para mim é meio que ainda me causa confusão. Cada cidade tem sua regra para patinete também. Sim. Isso confunde. Em São Paulo você tem que andar eu não sei, em São Paulo você pode andar na calçada. Na calçada até 6 km por hora. Isso. Mas no Rio você já não pode. É. E aí isso também que causa confusão, assim, Sim. nas pessoas, né? Sim. Para onde vai? Porque a gente está num limbo ainda, né? O patinete não está regulamentado. Então, como está num limbo, cada cidade, cada órgão fiscalizador coloca suas próprias regras. Exemplo, em Balneário Camboriú, quando a prefeita foi atropelada, atropelado por uma motinha lá, ela proibiu tudo. Uhum. Então, depende da experiência que os políticos daquela cidade tiveram. E que perspectiva você vê? Assim, você falou, né? Em janeiro vocês vão conversar, começa a pegar pesado a questão das placas, mas como que você imagina que isso vai se desdobrar ao longo dos próximos meses? Eu acho que vai sim ter que ter placa. Eu acredito que passou de determinada potência, de determinada tamanho, tem que se comparar com moto mesmo, não tem jeito. Então tem que ter placa, tem que andar certinho dentro da lei, usar capacete, isso é fundamental. O que a gente acha um pouco ruim é que existem alguns veículos que estão num limbo. Uhum. E esse limbo atrapalha a gente. Patinetes de alta performance. É possível que eles simplesmente proíbam. Uhum. Ao invés de falar, não, pode colocar uma placa e vai ser considerado como uma moto. Eu prefiro que no meu coloque uma placa. Só que eles não estão dando essa opção. Sim. Então isso é ruim. Não Nossa, dar opção é ruim. Proibir não é bacana. Tá vendo? É isso que dá querer se meter em mercados oceano azul que não estão muito bem definidos ainda. É isso, né? A legislação acaba indo muito atrás ali do que as coisas, do que a sociedade impõe, né? A velocidade do governo não é a mesma das startups. Exato. Você vive isso na pele desde sempre. Desde sempre. Inclusive, um novo capítulo aí da sua empresa é criar baterias
para eVTOLs. Quer dizer, eVTOL Sim. nem está permitido no Brasil ainda de uma maneira... Está no mesmo limbo, talvez até um limbo Sim. ainda maior. Ah, Vocês já estão aí pensando Pensando não, já estão fabricando sim. baterias para eVTOLs. eVTOLs, para quem não sabe, são os carros os drones gigantes, né? Que decolam e pousam na vertical. Exato. Isso é muito bacana. É um mercado que vai crescer muito. Muitas empresas estão investindo bilhões nisso ao redor do mundo. A Embraer, por exemplo, já investiu muita grana, conseguiu captar muita grana para o drone deles, que ainda não voou, e o Skylos voou. Como é que chama o drone da Embraer mesmo? Me fugiu agora. Eve, que é muito lindo. É um projeto lindo, fantástico, mas ainda não voou. Exato. O Skylos já voou. Que é o que vocês estão próximos, né? Que vocês estão ajudando. A bateria. É de Sorocaba. A empresa é de Sorocaba, o hangar fica em Campinas. Tá. E já voou para aqui? Quais são as finalidades? A gente está mostrando imagens agora também dele. Legal. Por enquanto foram os voos de teste para poder realmente testar toda a aeronave. Estamos fazendo muitos voos para poder avaliar tudo antes de realmente fazer a homologação final para começar a ser entregue para o cliente final, né? Uhum. Tem muitos modelos de eVTOL sendo testados mundo afora, né? Na Sim. China tem vários, Estados Unidos, enfim, tem vários. Mas o fato de ter um projeto brasileiro eu acho muito legal. E com especificações robustas, né? Você estava falando, carrega 400 quilos. A aeronave tem cerca de 500 quilos e pode carregar mais 400 quilos de carga. Significa que cabem 2 pessoas? Pode ser duas pessoas, pode ser defensivo agrícola, pode ser carga, adubo, por exemplo, para levar de um ponto A para um ponto B. Então, bombeiro, para apagar incêndio. Então, tem uma série de aplicações que eles estão colocando e na mesma aeronave eles podem tirar o miolo dela, a carcaça dela e trocar para outra aplicação. Então, você não precisa comprar uma nova aeronave, por exemplo, né? Sim, a base fica ali a mesma. Boa. É muito bacana isso. E assim, quando a gente pensa nos empecilhos para poder colocar um eVTOL voando, tem a ver muito com cidade, né? Eu fui no evento do iFood dia desses, que eles fizeram uma demonstração de um voo com o drone deles ali e tal. E a grande questão ali do iFood é você entregar comida, né, entregar qualquer coisa dentro de uma cidade. No espaço urbano. Espaço urbano, que aí você tem pessoas passando embaixo, e aí você tem a ANAC, que tem toda uma questão de regulamentação disso, tem outros níveis de outros... coisas que voam, né, helicóptero, avião, enfim, tudo que precisa ser regulamentado, mas principalmente pessoas. Né, você tem que ter toda a segurança para aquilo não cair. Teve um teste que eles fizeram, que foi no shopping de Campinas, que a ANAC obrigou eles a criarem uma rede de fora a fora, onde o drone ia passar, ele ia atravessar uma avenida, e eles fizeram isso, e a ideia era exatamente ter um ponto de apoio para os drones, assim, você... Imagina uma entrega, né? O motoboy, ele vai buscar a comida dentro do shopping, ele chega no estacionamento, ele tem que subir todas as escadas do shopping. Normalmente o shopping te faz passar por todos os caminhos possíveis, até chegar normalmente no último andar, que é a praça de alimentação. Você pega aquela comida, desce tudo. Passa de novo em tudo. Passa de novo em tudo. Às vezes chegou no estacionamento, já deu tempo de... Da entrega. Não, tempo de liberar. O estacionamento. O estacionamento o tempo para você não pagar, aí mais confusão para liberar e tal, enfim. Fizeram isso exatamente para ter um ponto de coleta. Então, o drone sai ali de dentro do shopping, né? Legal. Entrega nesse ponto de coleta, o entregador está aqui do outro lado. Aí facilita para ele. Perfeito. Era esse o ponto. Aí eles estavam demonstrando uma outra coisa também, que era muito legal, que eles estavam usando robôs que também levavam da praça de alimentação até o ponto de coleta, e aí do ponto de coleta você tinha o entregador para poder levar. E já não era drone, mas enfim, a mesma lógica de last mile, de complemento da entrega do entregador. Que legal. E tem um outro teste que eles estavam fazendo, que era em Aracaju, que era assim, tem o rio em Aracaju, uma beira do rio é a desenvolvida com shoppings, com restaurantes, com tudo mais, e do lado de cá do rio era uma zona mais residencial, e que para chegar do lado de cá, a ponte era do outro lado, você dava 18 quilômetros de moto para poder chegar. A comida chegava fria do lado de cá. Então, a mesma lógica. Aí transfere ali pro drone, está passando em cima do rio, estava tudo bem. Então, ali estava funcionando perfeitamente aprovado. Se chegar a cair, cai no rio, tranquilo. Também, aí é de menos. Sim. E aí eles estavam falando como que eles iam usar drone, né? Que era muito nesse tipo de relevo, assim. Você pega Florianópolis, por exemplo, da ilha para o continente, também é um caminho legal ali de você entregar. Nesse caso, vocês falaram aqui também na Cantareira, às vezes a distância é pequena para você chegar lá no topo da Cantareira, mas também você está passando por cima da mata até chegar no ponto de coleta lá em cima, e você tem restaurantes embaixo. Então, eles estavam explicando como que eles iam utilizar o drone. Muito bacana. no caso de vocês aqui agora também com agro, funciona super bem, porque também você está andando na fazenda, você vai cair em cima da cabeça de uma vaca, tadinha. Né? Acho que pode andar mais rápido. E foi justamente por isso que a Vertical começou com um drone agrícola, porque é o empecilho para você realmente poder fazer os testes e validar tudo é muito menor no agro do que na cidade.
Então é muito mais fácil começar por aí. Mas seu negócio é a bateria dele. A bateria, e foi um bom desafio, viu? E aí? Uma bateria de 800 volts, só para você ter uma noção, chegaram a perguntar para mim, mas e se acontecer alguma coisa quando você estiver ligando a bateria? Eu falei, não tentem me tirar de lá, porque eu já não estarei mais lá. 800 volts se pegar, mata na hora. Uou. Mata na hora. Então, foi um desafio grande montar uma bateria de 800 volts. Foi a primeira no Brasil. Não existe relato de outra bateria de 800 volts desenvolvida no Brasil. Não consegui encontrar nada de alguém que já tivesse se aventurado nesse caminho. E deu tudo certo, mas foi um desafio grande, viu? Muitas noites acordado, trabalhando, projetando, desenvolvendo, montando e entregando. O que é uma grande questão relacionada à segurança assim, na bateria? Porque a gente tem visto aí casos também de relatos e até companhias aéreas proibindo baterias menores, powerbanks dentro de avião e tal, porque pegou fogo 2 vezes e aí, enfim, você Sim. tem que rodar com 100% de segurança. O que dá para fazer para evitar esse tipo de acidente ou garantir uma segurança maior das baterias? Bateria. A célula que vai dentro dela, uma bateria de bicicleta, o eVTOL, tudo segue o mesmo princípio. São muitas células, como se fossem pilhas do controle remoto, como se fossem muitas pilhas, unidas e enclausuladas. Existem boas qualidades, existe má qualidade. Existe montagem boa e montagem ruim. Você transportar algo que você não conhece a qualidade dela ali, é complicado. Então, quando uma empresa aérea vai falar, olha, vai colocar a regra, eu prefiro então que não carregue, porque assim eu não sei a qualidade do que vão carregar ali dentro. Então, existe um limite máximo de watts-hora que a companhia aérea fala, ó, não pode passar de 160 watts-hora. Passou disso, não pode entrar no avião. Então, um notebook não passa. Um celular não passa. Um powerbank muito grande passa. Então não deixa carregar, não deixa ela entrar no avião. Um powerbank pequenininho não passa de 160. Então pode carregar. Por quê? Se chegar a pegar fogo, o fogo é menor, porque a capacidade ali dentro de comburente ali dentro, tal, de material, é menor. Então eles conseguem apagar com extintor. Agora, uma bateria muito grande não apaga, não consegue. Começou a pegar fogo, não consegue apagar. E aí aquela fumaça tóxica... Enche o local, não tem jeito. Nós fizemos testes com muitas químicas de célula. Nós temos um teste no canal do Letra J e do Gustavo do canal Reset, onde a gente testou químicas de células diferentes. Nós colocamos fogo, furamos, perfuramos, fizemos uma série de coisas nas baterias para mostrar qual química pega mais fogo, qual química pega menos fogo. E tem essa diferença, tá? Então, existem baterias que pegam com mais facilidade e baterias que pegam com menos facilidade. E aí, o que influencia para eu não utilizar a que pega com menos facilidade, assim? É mais cara? Densidade energética um pouco menor. Tá. Então, no mesmo tamanho e peso, espaço, volume, né, e peso, você tem menos energia. Então, nem todas as marcas optam por isso. Exemplo, tem carros chineses que usam a famosa Blade. Essa Blade ela tem uma qualidade melhor para evitar o fogo, que é lítio ferro fosfato. Para você ter uma ideia, nós tivemos que colocar numa morsa, apertar, então torcemos as células, demos curto nela, chegou a derreter os poros, até então não pegou fogo. Nós furamos, não pegou fogo, torcemos um pouco mais, iniciamos uma faísca mais perto para pegar fogo no gás ali, aí pegou fogo, só que foi facilmente apagado depois, mas chegou a pegar fogo. Mas sim, deu muito trabalho para conseguirmos colocar fogo numa lítio ferro fosfato. De fato. Tivemos que insistir. Já uma célula Pounce, que é aquela célula mole, na hora que furou, em menos de um segundo, tudo preto. O fogo se espalhou muito rápido e o ambiente ficou todo preto, em menos de um segundo. Você falou lítio, ferro, fosfato. Isso. Tem muitos elementos sendo pesquisados hoje para novas baterias, né? Como que tá esse tipo de pesquisa? Sódio é uma das mais promissoras, só que a densidade energética ainda é muito baixa, eles estão tentando evoluir. A BYD investiu $1 bilhão numa fábrica de bateria de sódio. É muito legal ver que as empresas estão investindo nisso. Sim. E ela não usa terras raras, a bateria de sódio, usa sal. Muito mais barato para produzir, só que a densidade ainda é menor, a densidade energética no mesmo volume. Existe as de estado sólido também, que não tem líquido ali dentro, então é muito mais difícil de sair gases, de esquentar. O problema da que tem líquido é que ao aquecer, pode sair gases, pode estufar a célula, furar, e aquele gás é inflamável. E aí começou a inflamar, começa a acender as outras e vira uma reação em cadeia. Então a de estado sólido resolve isso. E também ela resolve a velocidade de carga, as duas coisas, a de estado sólido. E a de sódio também tá para evoluir, e evoluindo vai resolver muitos problemas. E o outro ponto também que se fala muito é da reciclagem dessas baterias, né? Sim. E até decomposição. Eu estava vendo também alguns componentes que... Eu não lembro se era magnésio. Eu vi agora em abril num evento que eu fui na China.
e eles estavam demonstrando uma bateria que era biodegradável. Sim. Eles mostravam ali em vários estágios, assim, essa aqui é a bateria, depois que ela foi colocada na natureza em uma semana, em 3 meses ela já tinha virado terra, assim, sabe? Boa, boa. E como que tá essa conversa hoje, assim, em termos de reciclagem? Legal. Aí tem um contraponto. Lembra que eu falei que que não usa terras raras, que é mais segura das que estão sendo vendidas hoje, tá? Uhum. Não das que estão sendo pesquisadas e melhoradas. A lítio ferro fosfato. E aí tem a NMC, que usa terras raras, que tem mais densidade, mas que pega fogo mais fácil e uma série de outras desvantagens também. Para reciclar, a empresa que faz realmente a reciclagem, ou que moe ou usa um processo químico para tirar o material, ela prefere a NMC, porque tem terras raras e que isso vai dar um lucro para ela. Sim. A de lítio ferro fosfato eles não querem pegar, porque não dá lucro. Não tem material caro ali dentro. Uhum. Então, eles não querem pegar. Então, isso é um contraponto. Mas as empresas estão evoluindo para poder fazer essa reciclagem. Mas você tem Só que também antes da legislação reciclagem- que exige que cada vez mais a gente recicle do lado de lá, assim. Isso, que a empresa que- que fez, então, tem que que- vendeu, é obrigada Aham. a fazer a reciclagem. É. Então, pagar por isso, pela reciclagem. Por outro lado, existe a segunda, terceira, quarta, quinta vida de uma bateria. Se eu tiro uma bateria de um carro, o carro pode ter simplesmente batido e a bateria está intacta. Então, essa bateria não precisa ser reciclada. Ela pode ser usada para outra coisa. Aham. Posso colocar na parede da minha casa, virar um power wall e eu não precisar mais da concessionária de energia. Aham. Pô, coloco painel solar, coloco a Perfeito. bateria para me alimentar à noite e estou tranquilo. Então, eu posso dar segunda, terceira, quarta, quinta vida para uma mesma bateria. Ou para células. Quando estraga uma parte de uma bateria, lembra que eu falei que é composta por muitas células? Aham. Eu posso Aquela colocar célula, isso. E esse é um mercado muito bom. Quando eu desenhei a minha empresa, eu não desenhei para trabalhar com micromobilidade. Eu desenhei para trabalhar com tudo. Porém, tem que ser uma escala de investimento que não é barato montar isso daí. Eu comecei pela micromobilidade por 2 motivos. Era a grana que eu tinha, que conseguia montar, e o cliente poderia, e faz isso, tira a bateria da bicicleta lá no Acre e manda para mim. Carro ninguém vai fazer isso, caminhão ninguém vai fazer isso. Só que eu desenhei a empresa para ter um CNPJ para micromobilidade, outro para os leves, que é carro até utilitários leves, e outro para os pesados, caminhões, ônibus e tudo mais. Então a ideia seria de CNPJ separados, empresas separadas, mas do mesmo grupo, para poder, inclusive, fazer a reciclagem. Reciclagem é aproveitamento das células. De uma você passa para outra. De uma eu vou passando para outra, e vai dando até 5 vidas numa mesma bateria. Uma mesma célula pode passar em 5 aplicações diferentes. Perfeito. Não, bom que você falou isso, você antecipou minha próxima pergunta. Eu ia falar, não, você conhece tudo de bateria, como que está a evolução de baterias para carros também, de baterias para, né, para esses outros veículos. A gente vê aí novas gerações de baterias chegando, cada vez mais eficientes, enfim. Sua visão também com relação a essa evolução hoje. Vamos lá. Quando a gente fala de carro, tem tanto a questão da evolução da bateria quanto a infraestrutura, né? Então a infraestrutura tem que acompanhar. Eu comprei um carro elétrico há 1 ano e meio atrás. Fiquei 1 ano com esse carro elétrico. Na primeira viagem que eu fiz para o Mato Grosso do Sul, minha família mora a 1.000 quilômetros daqui de São Paulo. A primeira viagem que eu fiz, eu tinha carregadora no estado de São Paulo, e chegava no estado do Mato Grosso do Sul, não teria nenhum carregador até chegar na casa dos meus pais. Nenhum. Quantos quilômetros você ia ter que andar? Uns 400 quilômetros, e não dava, não chegava. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ligar em alguns postos, algumas paradas, alguns restaurantes no caminho e perguntar, posso instalar uma tomada? Que daí eu queria uma tomada redonda, stack, que a gente chama, de 32 amperes. Que a tomada da casa você tem 2 opções, 10 amperes e 20 amperes. Isso demora demais para carregar um carro. Tá? Demora muito. Aí eu fui ligando e perguntando, você deixa eu instalar na sua infraestrutura aí uma tomada? Liguei para vários. Um topou, eu falei, agora eu posso viajar. Aí eu levei a tomada, instalei a tomada, doei a tomada, os cabos para instalação. Agora você está preparado para parar um carro elétrico ali. Parei, carreguei e continuei a viagem, e aquilo possibilitou que eu chegasse até a casa dos meus pais. E na época eu fiz uma campanha, pessoal, se aonde você viaja não tem, oferece uma tomada, paga você por essa tomada e já deixa lá para ele. Mas outras aí você tá pessoas gastando a podem energia usar. do cara, como é que você fez essa conta? Ele gostou porque era um posto, eu jantei no restaurante dele, o lucro paga a conta e sobra. Então ele falou, todo mundo que parar aqui vai jantar no meu restaurante. Eu fiquei 3 horas lá. Porque numa tomada comum, não é um carregamento rápido, tive que ficar 3 horas aguardando. E aí depois eu continuei a viagem. Então eu consumi muito ali no restaurante dele. Ele começou a fazer publicidade em cima disso também? Aí colocou, e deixou disponível a tomada que eu coloquei até para motorhomes. Então o pessoal para de motorhome lá e coloca para carregar. Boa. Então para ele sai muito bom isso daí. E aí, depois dessa primeira viagem, eu fiz mais
3 viagens para lá. A cada uma ia dobrando o número de carregadores no caminho. Hoje eu não preciso mais usar essa tomada porque 70 quilômetros para frente Já tem um. tem um carregador rápido. Mais Que a ou menos. Volvo colocou lá, um carregador rápido. Então, detalhe, lembra que eu falei que eu liguei para vários pontos? Esse ponto que instalou o carregador da Volvo, ele gostou da minha ideia e começou a pesquisar, estudar sobre isso e instalou lá um carregador rápido. Inicialmente, pela conversa que eu tive com eles. Entendi. Então, isso... Você fomentou, você fomentei. botou a pulguinha na cabeça dele ali. Hoje, até dentro do Mato Grosso do Sul, eu passo por carregadores e não preciso parar em todos, porque está sobrando carregadores no caminho. Legal. Isso é legal. Então, isso possibilita você viajar, Uhum. tá? Então, nós temos que fazer um esforço e, assim, não virá investimento em infraestrutura se as pessoas não investirem em carro elétrico. Claro. É assim que funciona. No começo, Ovo a galinha. o carro a combustão demorou muito mais tempo para ter postos em todos os lugares do que o elétrico está demorando com pontos de carregamento. Tendo carregamento rápido, e os carros estão cada vez, aí vem a sua pergunta, né? Como estão as baterias? Cada vez eles aceitam carregamentos mais rápidos. Uhum. E cada vez os eletropostos estão com carregadores mais rápidos. Vai chegar um momento que vai ser mais rápido carregar do que ir no banheiro, do que ir no restaurante. Hoje, quando eu coloco para carregar, dependendo da potência do carregador, dependendo do quanto eu gastei, eu tenho que terminar rápido o meu café para poder voltar e tirar. Porque se eu deixo o carro lá, depois que ele terminou de carregar, eu pago uma multa por minuto. Sim. Então, eu termino de tomar um café e já corro lá para tirar o carro e depois, se eu quiser continuar tomando café, ou alguém que está comigo não terminou de tomar, eu tiro o carro do carregador e volto a tomar o cafezinho. Não dá tempo. E aí você falou que você ficou 1 ano, então você já vendeu seu carro. Vendi o carro. Como é que foi essa revenda? Que aí é outra coisa também que as pessoas falam. Fica segunda mão. Eles falam meia FIP. Tem uma conversa na internet que o pessoal fala, é meia FIP. Não é meia FIP. O que eles confundem? Tem até vendedor de carro que fala que é meia FIP. É que assim, um carro de luxo que foi comprado na época que estava caro, antes dos chineses entrarem, os carros estavam muito caros. Claro. Então, o carro que foi comprado antes disso, se ele for vendido agora, ele vai receber metade do que ele pagou como novo. Isso não é meia FIP. Meia FIP seria a FIP que está hoje pagar metade dela. Sim. Então os caras mentem, eles sabem que não é meia FIP, mas falam para poder dar audiência. Sim. Eu vendi acima da FIP. Play. Eu vendi acima da FIP do meu carro. Não perdi dinheiro. Eu tô vendo... Fora a economia que eu tive, né? Sim. Eu tô vendo muito incentivo também de Ubers e serviços como esses, né? Assim, se você pede uma corrida Sim. verde, né, do carro elétrico, ela tá hoje mais barata ou tá no preço do X, assim. E Sim. carros elétricos são carros novos. Sim. Então, na prática, você tá pedindo... Eles estão subsidiando isso de alguma maneira para aumentar essa frota, o que é ótimo também. Tem muito relato de Uber que fala, no final do mês, eu pago a parcela do meu carro com a economia do combustível comparado com o que eu tinha antes. Caras que rodam 300 km por dia, ele paga o financiamento. Então, se ele tem um carro usado, ele dá ele de entrada e a parcela ele vai pagar só com a economia do combustível e vai andar de carro novo. Exatamente. Vai andar de carro novo. Perfeito. Manuel, a conversa tá boa, mas assim, já estouramos o tempo. Tem algum último ponto, alguma última coisa que você gostaria de puxar pro pessoal? Cara, se você ainda acredita que mobilidade elétrica, carro elétrico é chato, eu era um desses, tá? Chato? Eu achava que era. Que carro elétrico é chato, não tem barulho, não tem força. Para mim, o contrário, é tecnológico. Mas antes, sim, no começo não tinha tanta tecnologia, no começo era lento, não era forte como hoje. Depois que eu andei naquele carro que eu comprei e senti a potência do motor elétrico, a força do 0 a 100 dele, aquilo superou aquela questão de não ter o ronco, e tem toda a tecnologia. Cara, primeira coisa, se você tá na dúvida, dá uma voltinha no carro elétrico. Dá uma voltinha. Eu tive a oportunidade de fazer uma volta rápida com o Mustang Mach. Nossa. Cara, o negócio grudou na cadeira de um jeito que o Dark Horse não faz. O Dark Horse não faz. Fantástico. Foi incrível. Eu tô muito apaixonado por um modelo específico. Eu tô de olho em 3 modelos para o meu próximo carro elétrico. Mas um deles é o Volvo Cross Country, que acabou de ser lançado, o X30 Cross Country. Quando você fala de Volvo e de Ferrari, você pensa em Ferrari esportiva, Volvo carro de família, carro de segurança, carro de tiozão. É um carro de entrada, esse X30, e ele faz o 0 a 100 igual o da Ferrari Enzo. É o mesmo da Ferrari Enzo, 3.6 segundos. Quando você imaginou que o Volvo ia fazer o mesmo 0 a 100 de uma Ferrari Enzo? Tá aí. É o motor elétrico que possibilita isso.
Tá aí. Então, experimentem, pessoal. Essa é a minha dica. Dá uma voltinha, faz um test drive, experimenta. Bom, vocês viram, o cara conhece tudo de eletromobilidade, conhece tudo de bateria. Então, se ficou alguma dúvida, se quiser trocar ideia, de repente, até acompanhar o canal dele também. Legal. Já estamos deixando os links todos aqui embaixo, inclusive o LinkedIn dele também, para vocês, Boa. né? Enfim, você viu que o cara tem um monte de ideia de negócios aqui, né? Se você tem vontade de trabalhar nesse mundo da eletromobilidade, tá aqui o caminho. Legal. Manuel Neto, fundador da APG, prazerzão, cara. Foi ótima conversa, adorei. Prazer foi meu. O papo foi fantástico. Muito Valeu, obrigado. cara. Brigadão. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal.